Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui com a Kátia Smolli, ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação e presidente do Instituto Reúna. Também estou com o Luiz Miguel Martins Garcia, dirigente municipal de educação de Sudminúcie, interior de São Paulo, e presidente da Undime. E com a Raquel Franzin, é a co-coordenadora do Escolas Transformadoras e coordenadora da área de educação do Alana. Essa nossa conversa é uma iniciativa do Instituto Alana em homenagem ao Dia dos Professores, então fica nosso agradecimento aqui a todos, aqui aos donos da casa, a Raquel, e o convite por estarmos aqui. Eu também parabenizo os professores pelo seu dia e pelo papel tão importante para o nosso presente, para o nosso futuro. Quem está nos assistindo, por favor, registrem nos comentários desse vídeo de qual município vocês estão, e se vocês tiverem dúvidas ou comentários, por favor, não deixem de registrar também. A gente vai procurar responder aqui ao vivo ou depois por escrito. Então, podemos começar? Sim. Sim. Então, Kátia, eu vou começar por você. Tá bom. Quais são os elementos que definem uma boa formação continuada dos professores? Então, em primeiro lugar, boa tarde, né? Que bom estar aqui, é uma honra. Obrigada ao Instituto, ao Conviva pelo convite e também ao Luiz Miguel pela parceria aí, né, Luiz Miguel? Verdade. De tanto tempo aí pela educação, né? Olha, eu acho que muitas coisas definem, são elementos importantes para uma formação de qualidade, desde a formação inicial, mas falando especificamente da formação continuada, uma delas é ter um projeto. Eu acho que todas as vezes que uma secretaria ou uma rede de escolas vai pensar, ou uma escola, porque a formação continuada pode acontecer no horário de trabalho pedagógico da escola, toda vez que essa formação vai acontecer, precisa ter um plano, nós precisamos saber para onde nós vamos, e aí nós precisamos saber o que é que nós queremos com aquela formação, e é muito importante que alguns elementos sejam considerados após esse planejamento, que pode ser feito, inclusive, é melhor que seja feito até com os próprios educadores, que sabem também das suas dores, que sabem as coisas que eles precisam. Mas há alguns elementos que as pesquisas têm mostrado que colaboram bastante para que a formação continuada tenha qualidade. Um deles é uma formação que não aconteça pontualmente. Então, ter continuidade, essa formação poder ser feita ao longo de um tempo traz melhores resultados. O outro é que ela precisa ter coerência. Então, se a rede de ensino tem um currículo, é importante que essa formação seja alinhada com esse currículo que a rede possui. Eu também preciso ter coerência no sentido de fazer homologia de processos. O que significa isso? Eu preciso fazer uma formação que os professores vivenciem situações que possam ser transpostas para a sala de aula. Então, formações que são distantes da sala de aula, nas quais o professor ouve mais do que age, nas quais ele pode trazer menos as suas questões para discutir, elas costumam ter menos efeito, as pesquisas mostram isso, né? Um outro princípio bem importante é que a formação, ela leva em consideração não só os conceitos que os professores precisam ensinar na sala, mas a forma de ensinar e também considere como o aluno aprende. Porque uma formação, ela leva em conta o que se aprende, como se aprende e para quem eu ensino, né? Então, esses princípios são alguns dos princípios que fundamentam uma formação de qualidade. A gente costuma chamar isso de conhecimento pedagógico do conteúdo. Eu preciso saber o que eu ensino, para quem eu ensino e como eu ensino, né? É importante avaliar, eu acho que é muito importante avaliar a formação. Você faz a formação, você vivencia a formação como professor, e é bom que o formador e o professor que participa da formação analisem o que foi bom, o que pode ser melhor, que princípios eu posso pôr numa próxima formação. Então, acho que não há uma regra, né, mas os estudos mostram que alguns desses princípios ajudam bastante a melhorar a qualidade da formação do professor lá na escola. Para quê?
para que haja uma transformação da aprendizagem na sala de aula, que é onde a formação precisa chegar. Perfeito. Então, ainda com a Kátia, com o Luiz também. A pesquisa Profissão Docente, realizada pelo Todos pela Educação, em parceria com o Itaú Social e o Ibope Inteligência, mostrou que 71% dos professores consideram a formação inicial insuficiente. Como que as redes devem lidar com isso? Ok. Bia, obrigado pelo repasse. Quero inicialmente também cumprimentar todo mundo que está assistindo, ouvindo, interagindo, né? Os professores aí, um ótimo dia dos professores, né? E que seja um dia de reflexão sobre a nossa identidade, as nossas escolhas, né? As nossas opções. Bom, nós temos um dilema bastante interessante no nosso país. Nós tivemos um processo, o Brasil de 20, 30 anos atrás, era um Brasil que estava longe de ter o acesso à escola resolvido e democratizado. E foi feito um grande esforço da sociedade brasileira, de todo mundo que atuava na educação, para que conseguíssemos colocar as crianças dentro da escola. E agora nós temos um outro esforço que é refinar esse processo de inclusão, sobretudo, né, nesse processo de ganho qualitativo. Porque senão, se nós olharmos simplesmente como, olha, é insuficiente, não temos, parece que nós não fizemos as etapas anteriores. Elas foram feitas, os professores foram feitos, buscaram opções e realizaram o primeiro momento. Só que agora nós temos que refinar esse processo, né? Nós estamos num tempo em que qualquer processo de formação, ele sempre vai ser de uma validade, se é que pode dizer assim, bastante reduzida. Ele é um processo provocativo, né? Nós temos discutido, né, Kátia, bastante essa questão na construção aí dos percursos formativos que o Reúna tem organizado. Então, são processos que têm que ser dinâmicos. Nós precisamos trabalhar a educação. Já a formação inicial, ela já tem que preparar o aluno para que ele seja sempre aluno, ele vai ser professor, mas ele vai continuar sendo aluno, e as redes municipais vão trabalhar, e estaduais, enfim, as redes que vão trabalhar com educação continuada, ela tem que entender que esse processo ele tem que ser contínuo, como foi muito bem colocado agora pela Kátia, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter ferramentas de avaliação para que nós identifiquemos quais são os pontos, né, a serem fortalecidos, quais são, e a principal pessoa a dizer o que são os próprios professores. Por isso que as redes precisam, nós gestores, secretários, nós precisamos dialogar com o chão da escola no sentido de construirmos as pautas formativas. Esse é um momento ótimo, nós estamos aí caminhando para o final de um ano letivo, começando a preparar o próximo ano letivo, num contexto nacional, né, de formação de professores para os currículos, os novos currículos estaduais, com vista no processo de implementação da BNCC. Então é um momento assim espetacular para que pensemos isso. O processo de consulta aos professores, o diálogo franco, aberto, construtivo, crítico na essência da sua palavra com os professores, né, no sentido de pontuar o que é necessário, o que precisamos, como vamos garantir a continuidade e, sobretudo, que a gente tenha uma política nacional de formação de professores, de desenvolvimento, porque daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, não importa o tempo em que os governos perdurem, né, isso passa, as redes continuam e os nossos desafios permanecerão. Então, está mais do que comprovado que as melhores práticas, grande parte das melhores práticas de educação nós temos em redes em que há um processo de planejamento e desenvolvimento a longo prazo. Então, isso é trabalhar de forma a permitir sanar lacunas, avançar, e o professor fica muito mais feliz nesse processo, porque ele também se sente, né, crescendo, desenvolvendo, ampliando seus horizontes. Legal. Bia, posso fazer uma complementação na fala do Luiz Miguel, com a qual concordo integralmente, mas eu queria só acrescentar no sentido de ajudar a pensar, porque eu vejo o seguinte: por um lado, ter insegurança a partir da sua formação inicial não é uma prerrogativa dos professores. Todos Sim. nós, qualquer profissional, né, um médico, provavelmente, se a pesquisa fosse
ser feita com médico, todos os médicos, advogados, enfim, engenheiros, todos teriam alguma insegurança. No entanto, o que é diferente? O que é diferente é porque o médico, ele faz residência médica quase que nas universidades mais modernas, quase que integralmente, desde o primeiro ano, quase ele já vai para a prática médica. Se você pegar os advogados, que são duas profissões que lidam muito com gente, você vai ver que os advogados muito cedo também vão para o estágio, não é assim, Luiz Miguel? O estágio na advocacia, no direito, ele é tão levado a sério que mesmo em alguns cursos, que são cursos noturnos e tal, as universidades, elas criam situações para poder fazer com que os alunos efetivamente façam estágio. Isso não é uma realidade para a formação do professor. Então, uma parte dessa insegurança, dessa insatisfação, é desconhecimento de escola. Nós temos uma formação inicial que ela é muito descolada da realidade da escola. Então, além de tudo que o Luiz Miguel e eu já falamos a respeito da formação continuada, se eu pudesse dar uma sugestão aos gestores, seria: preparem as novas gerações que chegam para suas redes para conhecer escola. E às vezes isso não significa um professor que é recém-formado. Eu posso, cada vez, se eu saio da escola onde eu estou e vou trabalhar numa outra escola, há um conhecimento daquela escola que eu não tenho. Então, todo início de ano deveria ter um planejamento para receber quem chega à escola, para nós podermos entender o que é a escola, como ela funciona, quais são os projetos, qual é o projeto pedagógico que aquela escola tem, como é que aquela escola está estudando o currículo, como bem o Luiz Miguel falou, que está chegando aí. Então, eu acho que esta acolhida para entender o que é escola, o que é esta escola, que característica esta rede tem, que a difere de outras redes, é uma coisa bem importante dos gestores, das equipes, das secretarias fazerem. Eu, ano passado, tive a oportunidade de participar do congresso da Undime, e eu falei sobre formação de professores, e eu disse isso: nós também precisamos acolher quem chega nas nossas redes, quem chega às nossas escolas, porque senão, como professor, eu tenho que ficar adivinhando como são as coisas. Isso também acentua a insegurança. Então, há uma parte a ser melhorada na formação inicial, sem dúvida. Há uma parte importante, como o Luiz Miguel falou, do envolvimento desse docente na formação continuada, mas há um trabalho bem significativo das redes e das escolas de acolherem os professores para que eles não tenham que adivinhar o que é característica, o que é importante, em que momento essa rede está agora, né? Joia. Luiz, quais boas experiências de formação continuada que vocês têm visto nos municípios que a Undime tem conhecimento que seriam interessantes de serem compartilhadas? Nós temos convivido com diversas práticas, né? A gente pode até sugerir aí a quem está acompanhando, né, que acione a plataforma do Conviva e possa buscar lá as práticas, né, que são desenvolvidas, né? Mas nós temos desde as práticas tradicionais que a gente vê na região Nordeste, né? Nós temos os casos clássicos do estado do Ceará, né? A própria questão de Sobral, que se tornou uma referência, mas nós também temos a prática dos outros municípios que não têm a infraestrutura que Sobral tem, né? Que tem equipes muito menores, né? Mas que têm a mesma vibração no sentido de fazer a superação das suas limitações, e mais uma vez nós voltamos. São práticas que são pactuadas, né, discutidas em rede, e elas são assumidas como um compromisso coletivo. Isso faz com que a questão seja maior do que a saída de um coordenador pedagógico que era excepcional. Não, tem outro que vai continuar tocando o projeto, né? E esse é o nosso grande desafio. Eu costumo colocar, hoje nós estamos numa data muito especial, né, de Dia dos Professores. A grande alegria do professor é quando o seu aluno vem, assume e avança aquilo que ele já realizou, né? Então, as práticas, de uma forma geral, que conseguem fazer esse processo, né? Nós temos experiências de formação de professor na área norte do país, com educação bilíngue. Nós temos municípios que têm diversos idiomas diferentes dentro da mesma rede.
com dificuldade de ter falantes, de produção de material, né? E na região norte, por exemplo, é muito comum desenvolver os próprios alunos com os professores, desenvolverem um material que eles vão usando no processo de alfabetização nas línguas nativas, né? E assim podemos buscar muitas outras, né? E aqui traz o exemplo. Aí, de novo, nós entramos nessa questão que a Kátia reforçou, que é a importância do olhar da rede, né? A partir do momento que você olha e faz dessa forma, você tem um compromisso e aquilo não vira propriedade do secretário, não vira propriedade desta gestão, vira um patrimônio daquele território, daquele povo, né? daquele grupo, né? Perfeito. Isso é ótimo. Legal. Raquel, explica para a gente, por favor, o que é o programa Escolas Transformadoras e como que as escolas do programa organizam suas formações continuadas. Bom, boa tarde a todas, a todos, a vocês, parceiros, e feliz dia dos professores, das professoras, que essa conversa possa contribuir com os processos formativos que já acontecem. O Escolas Transformadoras é uma iniciativa da Ashoka, co-realizada no Brasil pelo Instituto Alana. É um programa que reconhece, conecta e engaja profissionais de educação, empreendedores sociais reconhecidos pela Ashoka, escolas, em uma perspectiva de educação transformadora. O que a gente entende por educação transformadora? É uma educação que reconhece que as pessoas são capazes de agir numa perspectiva de transformação positiva sobre suas vidas e sobre as vidas de seus territórios, do seu grupo comunitário ou mesmo da sociedade. E para isso, a escola se torna um espaço privilegiado para cultivar valores e habilidades como a empatia, o protagonismo, a criatividade e o trabalho em equipe, que a gente acredita que, entre outros valores e habilidades, são essenciais para formar pessoas com essa agência transformadora. Na experiência do programa Escolas Transformadoras, e aí eu vou falar do lugar das escolas e até o final da conversa dizer o que elas têm colaborado com suas redes em termos de formação continuada. Mas essas escolas, elas primam especialmente por alguns aspectos. Primeiro, elas dialogam com os documentos oficiais dos seus próprios municípios, do estado e do país. Em segundo lugar, elas fazem uma leitura muito apurada das principais barreiras e desafios que impedem que os estudantes aprendam. A gente observa isso como uma característica, acontece de diferentes formas em cada uma dessas escolas, mas é um compromisso em entender o que impede que o estudante aprenda. E uma busca, então, formações continuadas que engajam professores em buscas de solução para que todos possam aprender. E aí, um terceiro e último aspecto que a gente observou nesses 6 anos de programa aqui no Brasil, mas já há 10 anos é um programa internacional em outros países. A busca por soluções para que os estudantes aprendam num ambiente formativo dentro da escola, ele é mais bem sucedido quando ele é colaborativo, quando ele é coletivo, e não quando o professor sozinho se sente responsável pelos todos e tantos desafios que hoje os estudantes enfrentam para poder aprender. Então, seriam esses 3 aspectos: uma leitura apurada do que acontece para que os estudantes não aprendam, uma busca por soluções, uma formação que promove esse tipo de olhar e que considera isso como matéria-prima da formação. Não apenas teorias explicativas, conceitos, mas, sobretudo, a busca por práticas que alcancem a todos os estudantes e de forma colaborativa. E como essas lições aprendidas chegam nas redes para elas conseguirem compartilhar com as outras escolas? Então, da experiência que a gente teve aqui no Brasil, a gente observa que, na perspectiva da escola e
das redes mais atentas, abertas e sensíveis a experiências em seus territórios, muitas redes têm experiências incríveis, a gente precisa se abrir para elas, né? Um aspecto é muito importante, que é a documentação dos processos. Como a Kátia disse, processos formativos na escola e nas redes não podem ser compreendidos como faíscas. Acontece uma vez, depois sabe-se lá quando acontece, e acontece com outro assunto, ou não dá para ser uma colcha de retalhos. Então, essas escolas, muitas vezes com parcerias nos territórios e com a sociedade civil organizada, documentaram seus processos formativos, e eles têm auxiliado as redes a entender que escolas são locos privilegiados de formação de professores, não apenas para aquelas escolas, mas para todas as redes. Então, aqui em São Paulo, em Manaus, rede municipal de BH, foram redes que se abriram para experiências de escolas, não no sentido de trazê-las como modelos, como guias a serem seguidos, mas como experiências exitosas das suas próprias redes, com valores que são replicáveis, valores esses que são: busquem soluções. As soluções estão dentro da própria escola, com os demais educadores e com muito, para a gente isso é uma coisa super importante, com o protagonismo dos estudantes também. A gente precisa entender que os estudantes são nossos parceiros nas buscas por melhores estratégias e aprimoramento do trabalho que acontece em sala de aula. Joia. A gente recebeu uma pergunta, um comentário de uma pessoa que está nos assistindo. Queria ver quem de vocês gostaria de responder. Como pensar a formação do professor em contexto de educação integral? Talvez tenha sentido com a experiência de escolas transformadoras. Não, mas eu acho que o contexto é muito interessante, porque essa discussão ela não pode estar apartada. Eu acho que todas essas coisas que nós estamos falando aqui, elas vão se combinando. É para isso, né? É para isso. O desenvolvimento integral. Então, pelo seguinte, vamos lá. O Luiz Miguel dizia o seguinte: nós estamos num momento muito profícuo no país de discussão de reformas curriculares, proposta curricular em função da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular fala de desenvolvimento integral. Isso. O que não é a mesma coisa de tempo integral, né? Mas você tem 10 competências gerais, essas competências gerais, elas estão para serem desenvolvidas nos alunos, mas é claro que nós precisamos também que o adulto professor vivencie processos de formação integral, né? Quando eu vou para a formação, pegando o exemplo que a Raquel dizia, e que eu começo a trazer o professor nesse centro, o que ele já faz bem, né? Eu acho que é o Ricardo Paz de Barros que costuma dizer que nós ainda precisamos aprender no Brasil a multiplicar os sucessos, né? Luiz Miguel, que ele diz assim: tem muita coisa boa acontecendo, nós muitas vezes não vemos isso na própria rede, a própria rede não tem mapeado quais são os seus casos de sucesso e muito menos, às vezes, o estudo de por que eles são sucesso. Então, acho que a fala da Raquel é importante. E na hora que você traz essas perspectivas de autoconhecimento, autogestão, compartilhamento, você naturalmente traz processos de desenvolvimento integral relacionados à empatia, relacionados à convivência com o outro, relacionado ao protagonismo. O Luiz Miguel falou muito disso, né? O professor precisa se sentir protagonista. E se vocês voltarem lá na minha fala, no começo, vocês vão lembrar que eu disse que era preciso coerência. Então, uma formação que deseja que lá na sala de aula o professor cuide para o desenvolvimento integral do seu aluno, ela precisa ser coerente e também cuidar do desenvolvimento integral do seu professor. Então, acho que você não fala de aluno protagonista e professor repetindo processos. Você fala de um professor protagonista que, entendendo o protagonismo, forma protagonistas. Você não fala de projeto de vida do aluno, porque projeto de vida temos todos nós. É importante lembrar, eu sempre gosto de falar,
que o professor Lino de Macedo diz claramente que nós não podemos ter projeto pelo outro. Então, quando a Raquel traz a experiência de que a escola estuda a si mesma, ela levanta as suas práticas, ela compartilha essas práticas, ela busca a solução para alguns dos seus problemas internamente, não vou conseguir resolver todos, mas aqueles que forem possíveis, nós estamos falando de confluência e alinhamento de projetos, né? Eu não entro numa escola para ter um projeto imposto, eu vou fazer um encaixe entre o projeto pedagógico da escola, que está encaixado com o projeto pedagógico da rede, e os meus próprios sonhos, os meus próprios desejos, o meu próprio projeto de vida. Então, eu acho que se nós tivermos essa visão sistêmica, nós vamos entendendo o que é coerência. Eu posso entender um sistema coerente porque ele tem um currículo alinhado com a base, a formação alinhada com esse currículo e com a base, porque eu tenho material didático alinhado, mas eu posso pensar que ele é coerente no todo, porque os princípios que regem a formação continuada são princípios de valor, de coisas que eu quero ver na transformação social que essa escola está aí para ajudar a fazer. Perfeito. Eu acho importante, gostaria de acrescentar aqui, o fato de que esse momento, falar de educação integral, e nós conseguimos aí, nos últimos anos, sistematizar informações, ou seja, trazer para o campo da teoria aquilo que na prática nós já sentimos que era o caminho, que era uma necessidade, ele ajuda a lançar à luz a uma série de questões que lá atrás na nossa prática docente já estava claro. Eu, como professor de produção de texto, dependia profundamente da discussão a respeito das questões de todos os outros campos, né? E eu também, para ter um bom produtor de texto, eu precisava de ter um aluno crítico, eu precisava de ter um aluno que articulasse o raciocínio lógico, um aluno que estivesse bem consigo, né? Que soubesse para onde ele quer caminhar. Então, de repente, nós conseguimos trazer nesse momento, eu acho que ele também é muito feliz, é um marco nesse sentido, que nós conseguimos dar uma nomenclatura para esse processo. O que mostra, de novo, que a relação teoria e prática, ela sempre anda conjuntamente, né? E aí, parafraseando um pouquinho o Freire, né, uma prescinde da outra, né, e as duas são imprescindíveis nesse processo. E como aquele belo poema do João Cabral de Melo Neto, né, Tecendo Amanhã, que ele fala do galo que lança o seu canto, o outro pega esse lança. É esse processo, nós estamos lançando, buscando, envolvendo, e olha por que ele é muito, ele traz muita felicidade para o professor, porque ele faz com que nós enxerguemos o nosso trabalho no conjunto das ações do desenvolvimento. Eu sempre tive uma inveja danada do professor alfabetizador. Eu falava, ele pega lá, ele pega aquilo aí da mágica, ele entrega essa criança descortinando o horizonte. E muitas vezes eu não conseguia enxergar a minha contribuição nessa formação, nesse processo. Hoje não, hoje para mim é muito claro como todo mundo, né, faz parte desse processo, né? E a base nacional ela é feliz porque ela foi construída por todo mundo, né? Cada um que está aí de alguma forma contribuiu, né? E eu digo que não contribuiu quem não quis, né? Então o processo está aí, não é um documento morto, mas agora nós temos o processo de dar vida a isso nas nossas redes, né? E de fato mostra que nós trabalhamos com a integralidade, estamos tentando trabalhar bastante tempo, só que agora nós vamos ter uma condição importante que é nós, gestores de rede, a institucionalidade com a obrigatoriedade desse direito de aprendizagem do aluno, que está então registrado na base, nos currículos e assim por diante. Joia. Bom, nesse momento de implementação dos currículos, né, esse assunto da formação de professores surge com grande força, mas ele não vem de hoje, né? Então, desde sempre, as secretarias, as escolas, faz parte das responsabilidades fazer essa formação. Kátia, você que vem aí num percurso longo com a educação, antes do Ministério também, quais eram os desafios de formação de professores antes da base e o que precisa ser prestado atenção pelos educadores e secretarias nesse momento pós-base? Então, eu acho que os desafios da formação no país, eles são muitos. Inclusive, nós agora estamos vivendo um momento interessante, porque o Conselho Nacional de Educação
está discutindo, né, uma base de novas diretrizes para a formação docente, diretrizes nacionais, e também a possibilidade dessas diretrizes incluírem uma base de formação comum para os docentes. Então, acho que é um movimento importante que precisa ser acompanhado por todos nós, estamos aí em franca discussão em relação a isso. Temos a formação continuada, ela tem uma questão que é escala. Acho que o Brasil é um país imenso, de dimensões continentais, nós somos mais de 2 milhões de professores nesse país, então formar estas gerações de professores é um desafio muito grande, sempre foi. Luiz Miguel ainda dizia, né, numa formação que ela não se esgota, porque você tem coisas que são importantes hoje, e outras coisas que vão mudar com o tempo. Então, este é um processo contínuo mesmo, a ideia da formação continuada, e que sempre me faz querer aprender, saber mais, os alunos mudam, a tecnologia muda, eu acho que acompanhar isto é um desafio. No entanto, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz algumas questões importantes pelas inovações. Não só há muitas mensagens importantes na Base Nacional Comum Curricular, não só os direitos de aprendizagem, e eu queria reforçar isso, que é a primeira vez que o país diz, olha, há coisas a serem aprendidas em cada etapa da escola e elas são direito das pessoas, independentemente do endereço da escola na qual elas estudem. Então, acho que essa é uma mensagem importante, mas ideias desde o desenvolvimento integral, a área de progressão, né? Você começa lá desde a educação infantil e vai até o ensino médio com uma progressão de aprendizagens esperadas, não é isso, Luiz Miguel? Que nós precisamos entender qual nós precisamos entender o que significa alfabetizar as crianças até o 2º ano. Isso também não deveria ser, mas é uma novidade neste país. Então, o que significa? O que significa a criança estar alfabetizada ao final do 2º ano? O que eu faço com ela se ela não estiver alfabetizada? Então, quais são os esforços que a rede vai empreender para apoiar o professor, para que esta meta seja alcançada? Porque não basta colocar isto no papel, nós vamos precisar apoiar a formação do professor alfabetizador, e aí alfabetizador não só da língua materna, mas de todas as áreas do conhecimento que estão colocadas lá na base. Depois, há um conjunto de mensagens muito chaves em cada área do conhecimento. Eu vou citar 2 que são, só para ficar no exemplo, todo o processo de experimentação que está envolvido em ciências, os multiletramentos que estão envolvidos na área de linguagem, e aí não é língua portuguesa, é toda a área de linguagem. Você tem mudanças muito significativas na matemática, por exemplo, a ideia de que a responsabilidade pelo letramento matemático é da escola como um todo, o que significa ser letrado em matemática em cada fase da escolaridade. Uma coisa que já vem acontecendo nos currículos no mundo, mas que o Brasil ainda devia, que é o desenvolvimento do pensar algébrico, sendo visto desde o 1º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Então, essas mensagens, elas precisam estar no radar. O Luiz Miguel estava se referindo, o Instituto Reúna tem ajudado a pensar isso. Então, nós fizemos um percurso formativo com pautas formativas para apoiar as redes municipais e estaduais a fazerem a formação dos educadores para estas mensagens-chave que também estão no currículo, porque os currículos bebem das mensagens-chave da base. Então, não é que eu tenha que reinventar a formação continuada. Os desafios são postos, eles são sempre muitos, mas um planejamento e o foco no essencial é importante, né? E lembrando, tem muita coisa que pode ser discutida, mas o que é que me interessa agora como gestor desta rede, como equipe técnica desta rede? Quais são as mensagens que eu vou tratar? Então, acho que voltamos lá no planejamento e voltamos na importância de estudar os currículos e fazer a correlação deles com a base para poder escolher as boas mensagens, aquelas que eu vou tratar ao longo de um percurso, para 6 meses, para 1 ano, e eu acho que vamos aí por muito tempo sempre, né? Perfeito.
O Conviva fez esse ano um vídeo chamado Formação Continuada dos Profissionais da Educação, que fala bastante sobre esse assunto que a gente está tratando. Eu convido vocês para acessarem o YouTube do Conviva Educação ou a galeria da plataforma. Também é um material interessante, formativo, um vídeo de 5 minutos, com animação, muito bacana para refletir sobre esse assunto. Luiz, a formação continuada, ou toda a área pedagógica, é o coração de uma Secretaria de Educação, mas o transporte escolar, a alimentação, a questão orçamentária também fazem parte dessa rotina, porque sem toda essa estrutura funcionando, a área pedagógica fica para trás. Como que a Secretaria se organiza nessas questões todas, dando essa importância para a formação continuada que precisa ser dada? Tá, nós podemos até fazer um paralelo e dizer que o desafio do dirigente municipal de educação, da equipe gestora, é o mesmo do professor, é fazer a integralidade das ações, porque elas afetam, e não dá para a gente acreditar que uma criança de 5, 6 anos de idade retirada às 4 horas da cama para as 4h30 pegar um ônibus e viajar durante 2h30 em estradas rurais, possam ter condições de aprendizagem semelhante àquela que está morando a 1.000 metros da escola. Então, essas questões, nós temos que ter a sensibilidade, nós temos que ter a responsabilidade como gestor de viabilizar estas questões. Tá? Nós temos, eu até considero uma conquista dos tempos atuais, uma alimentação escolar que já atingiu um patamar muito bom, de muita qualidade, e que, por exemplo, praticamente elimina a questão da desnutrição dentre os alunos que estão na rede escolar, melhorando as condições de aprendizagem. Né? E outra coisa é a própria rede municipal, e aí a Undime tem sido bastante efetiva no sentido de proporcionar condições de formação. Tá? E nós temos hoje como nossa grande ferramenta de gestão a plataforma Conviva, que traz informações, ajuda nesse processo de gestão. Então, quem está acompanhando, que ainda não é um assíduo uso da plataforma, não vamos desperdiçar estes recursos de planejamento de transporte, de alimentação, desse cuidado que foi bem apontado aqui a respeito da questão da legislação. Nós temos que dialogar com isso, né? Nós temos um grande documento que é o Plano Nacional de Educação a ser cuidado, a ser organizado. Esse é o nosso grande instrumento de gestão, o Plano Nacional e o Plano Municipal de Educação, sempre com foco naquilo que justifica todo esse processo, que é a criança, o jovem ou o adulto que esteja em processo de escolarização, né, e a sua aprendizagem. Então, nesse sentido aí, a Undime, conjuntamente com o Concede, lançou a agenda da aprendizagem, e esse é o desafio que todos os dias nos coloca na mesma situação, de pensar a gestão na sua integralidade, nesse paralelo com o que nós tratamos até agora da educação integral. Perfeito. Raquel, na experiência do programa Escolas Transformadoras, quais que são os desafios formativos dessas escolas? Bom, os desafios formativos que a gente mapeou nas produções que hoje estão no site do Escolas Transformadoras, são 5 livros digitais, e na série Corações e Mentes Escolas que Transformam, o mais evocado pelas próprias escolas, além do desafio da aprendizagem, das barreiras que os estudantes hoje enfrentam para aprender, é a relação com a comunidade, a relação com o território. E entender a formação continuada numa intersecção com a comunidade, com a potência da comunidade, com a potência do território, porque muitos dos desafios formativos que as escolas enfrentam hoje não vão ser solucionados por elas sozinhas. Você precisa de uma rede inteira, mas você precisa de muita parceria. Então, o que a gente viu foram parcerias com instituições, organismos públicos, veículos de imprensa e comunicação que têm um papel importantíssimo em disseminar boas práticas, em mostrar que é possível fazer uma educação de qualidade transformadora para todo mundo. Então, o desafio da relação com a comunidade engajada no processo formativo é muito evocado. Eu acredito que, e a gente também observou um segundo desafio comum a essas escolas públicas e as comunitárias, que é
a tensão entre a micropolítica que essas escolas constroem, porque muitas delas reinventam, à luz dos documentos oficiais, elas trazem inovações que mais para frente vão se tornar políticas públicas ou inovações curriculares em suas redes. Então, até isso acontecer, existe um período de transição de muita tensão, às vezes, entre as secretarias e suas equipes técnicas e as escolas. Escolas que hoje fazem um trabalho transformador, elas precisam de um acolhimento e de uma compreensão das suas redes, de ajudar a tornar visível as aprendizagens que elas provocam e a tornar visível o que de inovador para as políticas públicas elas são capazes de proporcionar. Então, me lembra aqui, por exemplo, o caso da educação de jovens e adultos no município de São Paulo. Uma dessas escolas, que é o CIEJA Campo Limpo, ele repensou a organização espacial das turmas e do mobiliário. Isso tensionou a política pública da cidade de São Paulo a mudar todo o processo de licitação de compra de mobiliário, que era para estudantes, adultos, para sentar sozinhos, sabendo que nessa etapa da vida, mais do que nunca, a colaboração e o trabalho em grupo é fundamental. Foi fácil fazer isso? Não. A escola precisou mostrar para a rede municipal que aquela inovação local podia beneficiar inúmeros estudantes e sim, precisava de uma decisão política para se mudar a política pública também. Então, é importante a gente falar das tensões e dos conflitos que ou nas formações dentro da escola ou na relação entre escolas e secretarias tem um potencial positivo, porque às vezes a gente já de cara acha, não, é conflito, vai dar problema. Não, pode ser muito positivo para as redes se elas souberem trazer essas experiências e aprender com essas experiências, que hoje a gente também tem observado que são experiências de referência às vezes para as universidades que formam os professores na etapa inicial. Essas escolas acabam sendo laboratórios de formação. O que as redes podem aprender com isso? Bacana. Chegou uma questão aqui de uma pessoa que está nos assistindo sobre educação inclusiva. E tem, eu acho que pode ser uma oportunidade de você falar um pouquinho sobre a pesquisa que vocês acabaram de lançar, que se você quiser a gente pega uma colinha ali, é bom? Não, eu posso falar, mas é bom a gente mostrar também. Tá bom. Depois. Então, a questão é quais as dificuldades e boas práticas de formação na educação inclusiva. Eu sei que a pesquisa não é exatamente sobre isso, então se vocês também tiverem contribuições. Bom, então só para contextualizar, hoje a gente lançou com o Instituto Datafolha a pesquisa sobre a percepção da população brasileira acerca da educação inclusiva. 86% da população brasileira acredita que as escolas se tornam melhores quando elas são inclusivas. O que significa inclusivas? É na escola regular, no tempo, no turno da escola regular, nós termos pessoas e estudantes com deficiência junto com todas as outras crianças. Ou seja, a gente está falando de um paradigma de educação para todos. Então, é um momento de celebrar. São mais de 10 anos de política de educação especial numa perspectiva de educação inclusiva. O Brasil é signatário de muitos tratados da Convenção Internacional, que mostra que a escola é um direito a todos e que ela, sim, se torna melhor quando ela tem as diferenças e a diversidade posta não só como um valor, mas também como um princípio pedagógico. E o que isso significa? Significa que o currículo, ele precisa ser, para uma escola ser inclusiva, então uma formação continuada numa perspectiva inclusiva, precisa apoiar professores a olhar para o currículo e pensar que os estudantes podem e devem acessar esse currículo de diferentes formas. O currículo, ele é de direito para todos, mas os estudantes podem acessá-los de diferentes maneiras. Eles podem também expressar a apropriação e a construção sobre esse currículo em diferentes linguagens e diferentes maneiras e com recursos
tecnológicos ou recursos em diálogo com o atendimento educacional especializado no contraturno que os auxiliem a eliminar barreiras. E os estudantes, então todo esse trabalho curricular pode levar também a uma forma da gente avaliar o ponto de partida e o ponto de chegada de cada estudante com a lente da diversidade, com a lente da diferença. Então, uma formação continuada inclusiva precisa olhar para o currículo, para as barreiras que esse currículo, que muitas vezes é interpretado como igual para todo mundo, ele é igual para todo mundo, mas ele é diverso do ponto de vista da aprendizagem. Então, como é que a gente ajuda o professor a identificar essas barreiras, a fazer essas adaptações curriculares, a cada vez mais apoiar processos colaborativos? É importante para o professor, é fundamental para os estudantes, para as crianças e adolescentes, que eles aprendam com os outros. E aí o Instituto Alana também, há alguns anos, em 2016, lançou uma revisão bibliográfica, junto com a ABT Associates, coordenada pelo professor Thomas Haar, da Harvard. É uma pesquisa que mostra uma evidência científica clara de que a qualidade da educação melhora para todos quando a educação é inclusiva. Os benefícios de independência, autonomia, não é só para criança com deficiência, é também para os estudantes sem deficiência nas linguagens, na matemática e na capacidade de resolver problemas e de colaborar nesse mundo cada vez mais incerto que a gente vive. E que a gente precisa de habilidades que hoje são importantes, mas que amanhã a gente nem sabe quais serão. Mas, sem dúvida nenhuma, colaboração é uma das habilidades, um desses benefícios de uma perspectiva inclusiva posta na escola regular. Legal. Posso comentar, por favor, umas duas coisas a respeito disso? Bom, primeiro que eu queria recuperar a ideia do conflito que traz questões positivas. Eu acho que todo esse movimento que o país fez de incluir as crianças, os adolescentes e os jovens que são portadores de deficiência e etc., na escola regular, ela trouxe uma atenção positiva, porque ela nos tirou da nossa zona de conforto, né? Nós antes podíamos conviver com a ideia de que não existe, mas a sociedade está dizendo, existe, tem direitos, estão aqui e nós precisamos todos. Um cidadão, um aluno, ele é um aluno do país, né? Ele não é um aluno de um professor, de uma escola. Então, acho que nesse sentido, todo esse incômodo, toda essa inquietação, eles são positivos, porque estão dizendo para nós todos, se desafiem, vamos olhar além. Por outro lado, eu acho que nós não acertamos ainda a questão da formação do professor no que diz respeito a lidar com essas diferenças em todos os sentidos. E eu nem estou falando só daqueles que visivelmente precisam ser incluídos. Basta nós pensarmos que no primeiro ano do ensino médio desse país, nós temos quase 25% de alunos que são reprovados depois de passar por um processo perverso. A escola brasileira ela ainda é muito perversa no que diz respeito à reprovação. Então, e aí ainda chega ao final do terceiro ano do ensino médio, só 3% sabem a matemática que deveria saber. Se isso não é exclusão, nós estamos excluindo por todos os lados. Então, lidar com as diferenças, com ritmos de aprendizagem diferentes, com processos diferentes de ensinar para que o aluno aprenda, é um desafio que está posto para a escola brasileira e que não vem agora com a base, retomando lá, ele vem de muito tempo. No entanto, eu acho que nós enfrentamos pouco essa situação para além de coisas pontuais. Eu disse lá no começo que nós precisamos de constância, nós precisamos de perenidade nas formações. Então, eu não vou aprender Libras para lidar com o meu aluno que é surdo numa palestra a respeito de quão importante é Libras. Esta é uma língua, eu preciso de tempo, de imersão. A meu ver, é quase como fazer uma língua estrangeira, porque você precisa pensar em Libras, você precisa saber falar com as mãos, com todo gestual de boca, quer dizer, tem uma série de coisas aí para se fazer. Então, o que eu acho que os sistemas ainda não fizeram para valer
criar uma formação que seja para além de momentos pontuais e que tragam informações que muitas vezes deixam os professores aflitos, porque eles dizem, eu vi tanta coisa aqui e eu vou voltar para a minha sala de aula, eu precisava voltar depois com um grupo colaborativo para pensar. Então, eu acho que os princípios de qualidade da formação, entre eles não ser uma formação isolada e ter coerência, é muito importante. Eu vivi o desafio de ser professora de alunas que não enxergavam. Vocês imaginam o que é ensinar trigonometria para quem? Eu era professora. Ninguém na escola me apoiou nisso. Eu precisei conversar com as minhas alunas, eu precisei ir conversar com o pessoal da Fundação Adriti, eu precisei conversar com o pessoal da Lara Mara para poder entender como é que eu faria para ensinar gráficos e trigonometria, que matemática tem uma parte muito visual, e aí eu fui aprendendo o que você fazia. Mas o professor não pode estar sozinho nesse sentido. Então, eu acho que a consistência da formação, a coerência da formação, ela precisa ajudar todos nós a usarmos esse momento, que é, de fato, de tensão positiva, de dizer, olha, isso é uma responsabilidade de todos, para ajudar todos nós, professores, a sabermos como lidar com as diferenças, que são muitas, algumas muito visíveis, outras imperceptíveis, mas elas existem, né? Perfeito. Eu lembrei de 2 materiais que a gente fez recentemente sobre educação inclusiva. Então, que a formação dos professores vai estar presente, mas não é especificamente. Uma reportagem sobre o atendimento educacional especializado. Então, vocês encontram na área Fique Atento, a área de notícias do Conviva. A gente também vai deixar o link direto aqui para vocês. E uma videoconferência com o DIME, Unicef e Instituto Rodrigo Mendes, também sobre inclusão de pessoas com deficiência. Então, também pode colaborar aí na reflexão, no debate. Bom, então vamos finalizando o nosso vídeo. Antes disso, vou fazer 2 perguntas que são iguais para todos, para a gente concluir. Esse vídeo vai continuar disponível no Facebook do Alana, do Conviva e também na galeria do Conviva. Então, vocês, por favor, digam para seus colegas para que mais gente possa assistir e pensar sobre esses assuntos aqui importantes para esse momento, né? Então, a primeira questão, Luiz, quer começar você? Pode ser. A questão é, como fazer para que a formação continuada dos professores impacte a qualidade da aprendizagem dos estudantes, que é o objetivo final de todos? Essa é uma. Okay. E a outra é uma mensagem de Dia dos Professores. Ok. Eu acredito que esse processo, como já foi levantado pela Kátia aqui, nós vemos um momento muito importante no Conselho Nacional de Educação, que é a discussão desse conjunto de formação inicial e de formação continuada. No que diz respeito à formação inicial, nós consideramos ser muito importante garantir uma carga horária de curso de formação inicial consistente e, sobretudo, distribuída no tempo, porque com excesso e você precisa fazer um movimento de ir e vir. E esse ir e vir, ele tem que se casar com esse processo de ir ao chão da escola, né? Fica aí o desafio para que as redes façam projetos de estágio, oportunizem mais um projeto consistente que leve esses estagiários a interagirem com os alunos, construindo questões muito fortes. Que se considere que o Conselho Nacional de Educação, de fato, mantenha aí uma carga horária forte, como foi agora proposto pela relatora, pela presidente, professora Maria Helena, e pelo relator Mozart no seu parecer, né? Outra questão, que mesmo nos cursos à distância, esse processo de estágio seja muito consistente, muito forte, que aumente ainda mais dos alunos o compromisso de estar no chão da escola, porque já vai ter esse desafio de lidar com essa tecnologia nova, né, no processo da formação inicial. Existe um grupo de trabalho que está organizando uma proposta de construção do perfil docente para a educação continuada, sobretudo. E é um processo muito interessante, né, uma frente de trabalho, e que está ouvindo, inclusive, alunos, né, crianças, e eles estão posicionando quem são. E para nossa alegria, os alunos colocam que o perfil desse professor é um professor que dialoga, que conversa, que sabe ouvir, que sabe falar.
Então, é um grito dos alunos pedindo voz e vez nesse processo também. Tá? Então, acredito que isso é muito importante, é esse diálogo, é a secretaria, nós gestores, estamos prontos para tirarmos aquela pré-concepção, né, e ao mesmo tempo um preconceito sobre o processo de formação e levarmos a discussão ao chão da escola e juntos construirmos este projeto, projetos que tenham essa autoria, né, de quem está ali lidando com o aluno. E para finalizar, eu gostaria aí de saudar essa data tão especial para a gente, né, Dia dos Professores, é uma data nossa, né, nós somos professores, educadores, acho que no mundo todo mundo é de alguma forma, mas tem aqueles que escolheram essa profissão. E nesse conceito, fazer um reforço aí para que, né, os nossos parlamentares tenham uma responsabilidade forte nesse momento de entender que nós estamos discutindo o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, né, e que esse Fundeb traga um processo de complementação, um processo de ser contínuo, que permita planejamento, né? Que a gente tenha recurso para fazer o processo de remuneração justa. Não dá para continuação com o menor salário dentro das profissões de curso superior, né? E ao mesmo tempo a profissão que mantém o seu profissional mais atualizado, mesmo aquelas regiões onde o professor tem dificuldade de ter acesso, é quem mais estuda. Então, o mercado precisa enxergar de verdade, não só no discurso, nossos governantes também, que investir em educação é de fato aquela que faz o retorno mais rápido de transformação, né? E eu costumo dizer, para finalizar, e aí diz todo o papel do professor de transformação nisso, que assim, quando uma pessoa da família primeiro consegue romper esse ciclo, tá? Uma família que estava na miséria que vivia e chegou ao final, seja de um curso superior, independente de qual seja, ou de uma boa formação técnica, essa família sai definitivamente da miséria, porque essa pessoa não aceita mais essa situação de miséria para si e para os seus. E quem fez essa transformação, quem contribuiu para essa pessoa romper com a historicidade de dependência? O professor. Então, é essa a magia da nossa ação, é essa magia e é isso que nos mantém dia a dia cada vez mais confiantes de que vale a pena e sempre valerá a pena ser professor neste país e em qualquer país do mundo. Bom dia de professor a todos vocês e vamos em frente nos nossos novos desafios. Então, eu queria dizer com relação à sua primeira pergunta que eu acho que nós temos que fazer cada vez mais a formação, tanto inicial quanto a continuada, muito perto da escola, né? Nós precisamos trazer para a formação de professores, seja ela em que fase for, a ideia de aprendizagem baseada em problemas. Não para você chorar sobre os problemas, mas para você pensar em como solucionar, né? Então, acho que a ideia de trazer a escola real, com as questões que ela tem, para o chão da formação, é uma forma muito importante de você apoiar uma formação que leve à aprendizagem, que ainda é um desafio grande no país, né? Como todo mundo aqui de alguma forma já falou. Outra coisa que eu acho muito importante é nós mapearmos aqueles professores que têm práticas que estão sendo exitosas. Não para que eles sejam usados como modelos, mas porque aprender com pares é muito bom. E muitas vezes os professores que têm práticas exitosas, eles conseguiram resultados porque eles resolveram problemas que parecem muito grandes e muitas vezes são para quem os tem, mas eles resolveram de formas muito simples. Então, poder compartilhar as experiências exitosas, como já é feito inclusive em outros países, faz com que nós tenhamos boas práticas. Essa valorização do professor, ela precisa ser também por aquilo que ele faz bem. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil ainda deve aos professores. Nós temos experiências nesse sentido, mas elas ainda são isoladas. Eu acho que elas podem ganhar escala, porque isso reforça, forma uma rede de professores que juntos ensinam e aprendem. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Um terceiro ponto que eu colocaria é assim, não faltam evidências no país, não é? Mas nós ainda precisamos trabalhar melhor com os resultados das avaliações.
não no sentido de dizer, olha como esta escola ainda está ruim, ou esses professores ainda não conseguiram ensinar, mas assim, quais são as lições que os dados da avaliação nos trazem, que nos permitem avançar, porque a avaliação só serve para isso, né? A avaliação não é para denúncia, a avaliação ela é para você diagnosticar, refletir a respeito do diagnóstico que você tem, planejar o próximo passo, que é a intervenção na direção de avanços. Então, eu acho que as redes costumam fazer muitas avaliações, mas é preciso que a avaliação se torne um elemento, de fato, promotor da aprendizagem do professor, para que ele possa, então, fazer com que a aprendizagem do aluno também aconteça, né? E eu fico sempre pensando na mensagem assim, eu acho que de tudo que eu fui na vida, a melhor coisa que eu fui foi professora, né? Porque o professor, só ele sabe o que é o prazer de ver alguém que ver o brilho no olho de alguém que aprendeu numa aula que ele deu. Então, pessoas muito especiais são professoras, pessoas muito profissionais são professoras. Nós somos professores e professores são inspiradores de gente. Nós inspiramos muitas pessoas e as pessoas precisam nos respeitar, porque, afinal de contas, nós formamos todas as profissões. Então, acho que nesse dia do professor, com muito orgulho de professora, eu diria, não faria nada de diferente que não fosse escolher ser professora. Então, professores, vocês têm um valor imenso e isto precisa estar na alma todo dia quando a gente for dar aula, mas isso precisa estar na alma dessa sociedade que aprendeu a dizer coisas sobre o professor, muitas vezes sem nunca ter sido professor. Então, o brilho no olho de quem aprende é a nossa busca de todos os dias. Não vamos perder esse brilho nunca. Sejam felizes sendo professores, ainda que nós precisemos muito melhorar a qualidade e a valorização dessa profissão, como bem disse o Luiz Miguel. Feliz Dia dos Professores para todos nós. Joia. Então, voltando à primeira questão, então, como a formação do professor deve ser organizada para que a aprendizagem dos estudantes seja alcançada. Primeiro, a gente está absolutamente alinhado aqui, quero agradecer essa conversa e trazer os estudantes, as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos que hoje estão na escola para dentro dos processos formativos. Acho que a formação continuada na experiência de escolas transformadoras, na experiência do Instituto Alana com seus outros programas e projetos, mostra que quando a gente tem o reconhecimento das iniciativas da escola, isso provoca mudanças e desequilíbrios muito positivos no olhar do professor para o verdadeiro conteúdo que ele tem na mão, que é a aprendizagem de com quem ele trabalha, que são os estudantes. Então, trazer essa agência protagonista, trazer as iniciativas, os desafios, as vozes dos estudantes como conteúdo formativo é se aproximar dessa assertividade para a aprendizagem. E quero dizer que dia 15 de outubro é um dia para nós educadores de revisão dos votos que a gente faz. E eu hoje lembrei de uma professora que eu tive em 1996, no último ano do magistério, quando ainda tinha magistério, e que ela teve uma frase no momento mais importante, que o texto não está tão bom, mas a sua ideia está legal. Então, que a gente possa ser essas pessoas ponte na vida dos nossos estudantes, e não pessoas muro, né? E não pessoas que criam barreiras para os outros. E com certeza, acho que para encerrar a minha fala, é assim que nós enxergamos os professores. Os professores são pontes de coisas maravilhosas na vida de todo mundo, leva a mundos e a jornadas extraordinárias que só um processo de ensino e aprendizagem é capaz de provocar. Como presente ao Dia dos Professores, o Instituto Alana, a Fundação Itaú Social, a Maria Farinha Filmes e a Ashoka
na plataforma videocamp.com, deixa para vocês assistirem aos 4 episódios da série Corações e Mentes, Escolas que Transformam, que é uma série que mostra professores, escolas, estudantes, sendo seus protagonistas de grandes transformações educativas e sociais. Então fica esse nossa homenagem, nosso presente a esse dia tão especial. Joia. Então o site é o videocamp.com. Isso. Joia, legal. Também vou aproveitar e fazer um convite aqui em primeira mão. No dia 23, na semana que vem, 23 de outubro, às 15 horas, horário de Brasília, a gente vai fazer uma videoconferência, o Luiz Miguel vai estar presente, o MEC também vai estar presente, especialista do Conviva também, para falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, os desafios desse momento de implementação dos currículos, revisão dos projetos pedagógicos, formação dos professores também. Então também, não é, Luiz? Muito importante essa participação, né, alinhando, né, retomando algumas questões já discutidas, né, e replanejando para fazer isso que nós falamos tanto aqui hoje, um projeto de longo prazo. Né? Ótimo. E a gente deve ter o MEC presente também para falar sobre o PRO-BNCC, então também fica o nosso convite para vocês acompanharem no www.conviveeducacau.org.br/videoconferência. É isso aí? É isso aí. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.